Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no texto de Marcos, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 11. Os irmãos vão acompanhar, se tiverem com as Bíblias nas mãos, ou pela transmissão na tela. Recomendo acompanhar a tela. Eu vou fazer a leitura na versão NAA, já tinha combinado com o pessoal da transmissão, mas não foge muito da versão que costumeiramente nós temos em mãos conosco. Então, Marcos capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhe a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Meus irmãos, nós vamos orar. Eu queria convidar as crianças à frente, que elas estarão acompanhando os seus professores, estarão aprendendo do Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia delas e de nós. Que a sua palavra possa encontrar lugar em nossos corações. Senhor, assim nos abençoe. Nós vamos fechar os seus olhos, nós vamos aquietar o nosso coração e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és santo, Senhor. Tu és o Deus glorioso, cheio de majestade e justiça, Pai. Nós não somos nada diante de Ti, se não for aquilo que somos em Ti, e pela Tua graça. Quando éramos ainda pecadores, o Senhor nos amou, e o Senhor nos regenerou, e o Senhor nos tem conduzido de glória em glória, Senhor, a confirmar em nós a imagem de Cristo, que possamos aprender cada vez mais da Tua palavra, que possamos, Senhor, nos debruçar diante do Teu Evangelho, diante da Tua palavra revelada, e conduzir o nosso coração ao trono da graça, buscando sabedoria no Senhor, buscando discernimento para compreender a largura, a altura e a profundidade do Teu amor, para ser transformada a nossa mente, para mudar o nosso coração, para reconhecermos a Tua vontade como boa, como perfeita e agradável a nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim. Que a minha indignidade não comprometa a pureza da Tua palavra, Senhor, que possamos pregar neste púlpito a Tua palavra, o Teu Evangelho, porque só isso nos interessa. E que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, que o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença, Senhor. Abençoa esses pequenos, que eles possam crescer diante do Senhor em conhecimento e graça. Abençoa-nos, Senhor, que possamos ser exemplos para eles, que possamos viver confirmados na Tua fé.
Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido, tenho certeza, da igreja, e traz verdades profundas, por diversos caminhos possamos caminhar, trafegar nele. Tem uma música do Estênio Marços, extraordinária sobre esse texto. Eu não vou cantar a música, fiquem tranquilos, eu vou só lê-la. Tá? Ela diz assim: era um aleijado, mas que não vivia só. Tinha 4 amigos. 4 corações repletos de bondade, fé e esperança à vista. 4 cordas, cada um numa ponta de uma cama. Um buraco aberto no telhado, muita sincronia, equilíbrio e pontaria. 4 homens que não sabem o que é desistir ou duvidar. E a música então continua falando sobre a bênção daqueles amigos que encontraram no Senhor a cura para o seu irmão, a salvação do seu irmão. A amizade é uma relação que se baseia em valores positivos. Nós nos tornamos amigos com base na confiança, com base na solidariedade, do compromisso que tecemos então um com o outro. Uma boa amizade é aquela em que as pessoas se aceitam, se respeitam, que dividem momentos bons, mas que estão presentes e unidos em momentos ruins, que se apoiam mutuamente. É uma afeição por outras pessoas que geralmente ela se fortalece com um vínculo de proximidade, mas também pelos vínculos de interesse, do interesse comum, de objetivos comuns. Os amigos se sentem à vontade uns com os outros e podem compartilhar suas experiências pessoais, podem compartilhar seus hobbies, seus interesses pessoais e projetos de vida. Meus irmãos, nós temos trabalhado e aprendido ao longo de nossas vidas, no tempo e na história, quantos amigos passaram por nossas vidas. E eu poderia citar tantos aqui, não ousaria fazê-lo, porque certamente seria muita gente importante que passou na minha vida. Tenho hoje uma única e melhor amiga, aprendi que eu não tenho amigas mais, eu tenho uma única e melhor amiga, que é a minha esposa, e muitos amigos que me suportam e me acordam em momentos de necessidade, e isso é bom aos olhos do Senhor. A ciência tem se interessado pela natureza e estrutura da amizade. Recentemente foram realizados estudos que mediram as respostas neurais de grupos de pessoas durante a exibição de vídeos curtos. E curioso é que os amigos, eles reagiam de maneira semelhante, eles percebiam de maneira semelhante, sem nem conversar entre si sobre aqueles vídeos que estavam sendo vistos. É curioso como eles compartilhavam a sua maneira de refletir as coisas, sua estrutura cerebral, em uma situação comum, semelhante. E há um exemplo, uma frase tirada de um desenho animado, e talvez essa referência até denunciaria a minha idade, se esse desenho não tivesse sido relançado há pouco tempo, que são os Muppet Babies. Eu não sei quantos aqui conhecem esses desenhos. Mas tem um ursinho engraçado, ele gosta de contar piada, e ele é muito amigo de um sapo chamado Caco, e ele, em determinado momento do episódio, ele olha para os seus amigos ali, Pig, Caco, Gonzo e outros personagens do desenho, ele vai dizer: eu tenho um sonho também, mas é sobre cantar, dançar e fazer as pessoas felizes. É o tipo de sonho que fica melhor quando temos alguém para compartilhar isso. E eu encontrei um grupo inteiro de amigos que têm o mesmo sonho, e isso faz de nós uma família. Meus irmãos, nós somos chamados a compartilhar da mesma esperança, da mesma fé como igreja. Nós compartilhamos o mesmo sangue de Cristo, isso faz de nós uma família. Devemos viver reunidos em torno dessa palavra que nos transportou do império das trevas e nos tem conduzido ao reino do Filho do seu amor de maneira gloriosa, de maneira que foge ao controle das nossas mãos, como Deus nos tem abençoado sobremaneira, como Deus nos tem abençoado muito além do que imaginamos, com pessoas que têm servido como instrumentos de Deus em nossas vidas, ao longo de toda a nossa vida, como Deus tem usado e conduzido pessoas e histórias para nos conduzir a Ele e cada vez para mais perto dEle. Mas a cultura moderna, talvez caracterizada pela liquidez das relações humanas, tem desconstruído os valores que sustentam amizades verdadeiras e bíblicas, como essa que nós temos demonstrado no texto de Marcos que nós lemos.
fatores que contribuem para isso, como o individualismo e a autossuficiência. A mentalidade moderna, ela valoriza a independência, a autossuficiência. Eu posso ficar só, eu posso estar sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Reduzindo a importância dos relacionamentos interpessoais, reduzindo a importância de relações profundas. Eu não estou falando de conversa de WhatsApp. Eu estou falando de relações profundas, de orar junto e chorar junto. A rejeição da interdependência bíblica, ela pode nos levar a um isolamento emocional e espiritual, contrário ao que Deus tem estabelecido em sua palavra, de como a igreja deve viver. Nós somos movidos pela cultura contemporânea a relações superficiais. As redes sociais promovem conexões rápidas, mas frequentemente desprovidas de profundidade, desprovidas de interesse, de lealdade, de sacrifício. São laços superficiais que não oferecem suportes nas crises, que criam uma falsa sensação de companhia que não é genuína, que não é tangível. O modernismo trouxe a falta de compromisso, relativizando o nosso compromisso. O cancelamento, a cultura do descartável, torna difícil sustentar amizades diante de conflitos de afinidade ou mesmo desafios relacionados a coisas triviais, quando o mais importante nós temos em comum, nos é comum, que é o Espírito Santo do Senhor, a clareza de que Deus transportou nós, que éramos pecadores, igualmente conduzidos ao inferno pelo nosso coração enganoso, mas Deus nos trouxe para junto de si, igualmente, para vivermos para a sua glória, como igreja, unidos, coesos. Para Bauman, um filósofo contemporâneo, ele escreveu em 2004 artigos sobre a liquidez das nossas relações, e ele vai falar sobre os laços afetivos que são frouxamente atados para que possam ser rapidamente desfeitos. É isso que muitas vezes nós temos criado em nossas amizades, são laços que nós atamos tão frouxamente, nós podemos desatar a qualquer momento. E nós vemos isso de maneira tão prática em nossas vidas, como nos relacionamos e deixamos de nos relacionar. Nos aproximamos, deixamos de nos aproximar, quando aquilo não nos convém, quando não é de nosso interesse, da nossa conveniência, ou nos tira da nossa zona de conforto. As pessoas buscam se relacionar, dizia ele, mas não estão dispostas a se esforçar pela continuidade de suas relações. Então isso traz perigos de prioridades distorcidas. Buscamos mais realizações individuais do que investir tempo e energia em nossos relacionamentos. Marta estava ocupada demais com as suas tarefas, enquanto Maria escolheu a comunhão com Jesus. Como ter um coração de Maria quando o mundo nos empurra para vivermos como Marta? Tão ocupados, tão atarefados. Nossa tecnologia são os nossos novos distrativos modernos. Passamos mais tempo online cultivando conexões virtuais do que em conexões reais. Quantas vezes nós nos deparamos em meio à mesa da comunhão, sentados ali para almoçar ou para jantar em comunhão, em família, e cada um está no seu celular, cada um está fazendo uma coisa diferente. Basta observar, pode ir em qualquer restaurante, qualquer lanchonete, e você vai presenciar isso em muitas mesas, se não em todas. Isso envolve um medo, muitas vezes, de expor a nossa vulnerabilidade, relacionamentos superficiais. Eu mantenho a minha imagem projetada e ninguém precisa conhecer quem eu sou de fato. O receio de mostrar nossas fraquezas impedem que os nossos relacionamentos sejam de fato profundos. Gálatas 6,2 vai dizer, levai as cargas uns dos outros. É um chamado à vulnerabilidade e à ajuda mútua. Naquilo que eu sou forte, o irmão é fraco, naquilo que eu sou fraco, ele é forte, e juntos nós nos fortalecemos. O elo mais fraco da corrente representa a força da corrente, porque é ali que vai se partir. Se não nos fortalecermos unidos, nós vamos nos perder nessa caminhada. Um cristão sozinho, ele é mais vulnerável às dúvidas, ele é mais vulnerável aos desânimos, aos ataques espirituais.
sem comunhão, meus irmãos, sem falta de admoestação, de exortação, são coisas essenciais para o nosso crescimento. Nós não vamos progredir em santidade, não vamos exercitar a nossa fé. Um cristão isolado, ele limita a sua capacidade de servir e ser servido no meio do corpo de Cristo Jesus. A narrativa de Marcos 2, eu queria chamar a sua atenção para o texto, ela apresenta a autoridade de Jesus como o Filho do homem, tanto para perdoar pecados, quanto para curar doenças. A mensagem central gira em torno da conexão entre o perdão divino e a restauração total do ser humano, enfatizando que o problema fundamental do homem não é carnal, não é circunstancial, mas espiritual e eterno. Não está apenas em seu físico, mas em seu coração. Talvez se tivéssemos essa consciência de maneira tão clara e profunda como devemos ter, nos preocuparíamos tanto ou mais com o nosso coração do que nos preocupamos com a nossa aparência. Jesus declara o perdão dos pecados do paralítico antes de curá-lo. Ele demonstra que sua missão ela é redentora e abrangente. Vejam os versos 1 e o verso 2. Dias depois, diz o texto, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniam ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. O Evangelho de Marcos, ele é tradicionalmente atribuído a João Marcos, companheiro de colaborador do apóstolo Paulo, de Pedro também. Ele foi escrito com o objetivo de apresentar o Evangelho, apresentar as verdades de Cristo para os gentios, principalmente os gentios romanos. Marcos teria, então, compilado os ensinamentos de Pedro, o conhecimento histórico de Pedro ali acerca de Cristo, resultando num relato direcionado principalmente a esse povo. E é interessante que os relatos de Marcos, eles são rápidos. Cristo está sempre em movimento, sempre indo e vindo, sempre acontecendo alguma coisa, e ele é apresentado, então, como o Filho do homem, aquele que tem poder para salvar aqueles que não têm salvação. O Evangelho foi escrito para uma audiência gentia, especialmente, como eu falei, a audiência romana, mas que enfrentava muita perseguição, mas a ênfase aqui está num Cristo Salvador, poderoso, capaz de proporcionar encorajamento, capaz de proporcionar àqueles que confiam nele, esperança em meio à dificuldade. E esse contexto, então, vai moldando a narrativa, vai nos conduzindo a saber que Jesus é digno de confiança, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele possui autoridade sobre todas as coisas, então nós podemos descansar nele, então nós podemos confiar nele. A ação de Jesus em perdoar pecados cumpre promessas antigas do Velho Testamento. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou no Salmo 103, ele perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças. Cristo mostra essa conexão nesta narrativa que nós lemos. Então vai enfatizar a autoridade de Jesus, não apenas como um curador físico, talvez muitas daquelas multidões, muito daquele povo que enchia ali a casa, que arrodeava a casa, que não dava espaço, nem mesmo a porta, talvez estivesse buscando cura, talvez estivesse buscando bênçãos circunstanciais, efêmeras, mas ele estava ali para pregar a palavra de salvação, de um reino eterno que viria, para onde os seus santos, os seus eleitos seriam destinados. A hermenêutica reformada vai destacar que toda a Escritura aponta para Cristo. E aqui Jesus é revelado como o Filho do homem, cumprindo a promessa messiânica. Sua autoridade de perdoar pecados é evidente, sua autoridade de curar é demonstrada. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é o Cristo prometido, está confirmado, está claro, está evidente nos sinais que ele realizava. Então o texto vai ilustrar o advento do reino de Deus, Jesus trazendo libertação espiritual, trazendo manifestação física do seu poder. Então o reino é inaugurado pelos atos que restauram a criação caída e que demonstra Jesus reconciliando todas as coisas com Deus. Como nós temos em Colossenses 1:20, que tudo estava apontado para Ele. Ele reconciliou todas as coisas nele mesmo. Versos 6, 7, até o verso
11, diz assim: e alguns escribas estavam ali sentados e pensando em seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Verso 12 diz: ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem, darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Meus irmãos, a passagem nos convida a reconhecermos a primazia do perdão de Deus. A primazia do perdão de Deus em nossas vidas e exercitar a nossa confiança da autoridade de Jesus em todas as dimensões da nossa existência. Se cremos que Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, certamente Ele tem poder para fazer o mais fácil. Paulo vai escrever aos Romanos, vai dizer que aquele que não poupou o próprio Filho, eu amo esse texto, antes o entregou por nós, não nos dará nele todas as coisas? Ou seja, se Deus fez o mais difícil, que foi dar o seu Filho pelos nossos pecados, se Deus fez o mais difícil, que foi sacrificar o próprio Filho, derramar o sangue de Cristo, se humilhar, encarnando, limitando-se à forma de homem, para ser enxotado pela sua própria criação, crucificado pela sua própria criação. Se Ele fez o mais difícil por nós, o que Ele não nos daria que nos seja necessário? O que Ele reteria de nós? Deus certamente nos dá em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos: o perdão dos pecados e, se necessário, a cura física. O perdão dos pecados, se necessário, o livramento. O perdão dos pecados, se necessário, a restauração da nossa circunstância, como Ele queira, segundo a sua vontade. Mas o principal, a primazia, a coisa mais excelente, Ele nos deu o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Esse texto é, portanto, um chamado a uma confiança plena na suficiência de Cristo, destacando que Ele não apenas resolve nossos problemas temporais, mas Ele é poderoso para oferecer soluções eternas aos corações dos pecadores. Mas o que eu gostaria aqui de principalmente destacar não é aquilo que é central no texto, mas aquilo que está periférico no texto. Algumas características do que está no contexto da narrativa. Em Marcos 2, no texto que nós lemos, nós temos um exemplo poderoso de uma amizade genuína e altruísta. A relação entre o paralítico e os seus amigos, ela evidencia valores que devem nortear, devem servir de exemplos às amizades centradas em princípios bíblicos. Meus irmãos, guardem uma verdade no seu coração. Se você tem certeza da sua salvação, se você tem convicção de que está sendo dirigido para o céu, para o reino de Deus, e você precisa de companheiros nessa viagem, escolha companheiro que esteja indo na mesma direção que você, para o mesmo destino. Você não pode ir para um lugar, imagine que você vai viajar, e você vai viajar para um lugar, escolhe um companheiro de viagem que não vai para o mesmo lugar. Ele não vai lhe acompanhar nessa jornada. Ele não vai lhe acompanhar nessa viagem. Vocês não estão indo para o mesmo lugar. Diz o verso 3º, verso 4 e 5. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu gostaria que pudéssemos focar nestes versos essa noite. É certo que todo o contexto é importante e é fundamental que compreendamos a centralidade do texto, mas eu gostaria de focar nestes versos e como esse contexto, que talvez periférico, talvez secundário aqui na mensagem, ele nos ensina tanto, com tanta riqueza, com tanta profundidade. Os amigos podem ter
surgido por um vínculo familiar, por um vínculo social ou mesmo religioso ali entre eles e o paralítico. Eles possivelmente e provavelmente compartilhavam de uma crença: Cristo tinha poder para sarar, Ele tinha poder para curar, Ele tinha poder para trazer essa restauração. Se não compartilhasse dessa crença, não estariam ali empreendendo esforços naquilo. Aqueles que carregaram o paralítico são personagens anônimos, a gente não sabe o nome de ninguém. A história não conta, a Bíblia não achou relevante para nós. Mas o fato é que a sua identidade e o caráter podem ser deduzidos do contexto. E o contexto histórico mostra para a gente valores que transcendem os nomes ou a identificação destes amigos. Embora os evangelhos não forneçam a sua biografia, nós sabemos através de suas ações o quanto elas revelam aspectos importantes de fé, de compaixão e de determinação. Nós precisamos nos debruçar sobre isso, pois uma amizade verdadeira ela está fundamentada em questões específicas e exteriores, no meu comportamento, mas também está fundamentada naquilo que eu creio. Eu vou de fora para dentro, eu vou começar pela compaixão e amor sacrificial demonstrado por esses amigos. Carregar um homem doente até Jesus demonstra empatia, demonstra compromisso. Os paralíticos, e é importante nós entendermos isso, dentro do contexto, eles eram frequentemente marginalizados, porque muitas vezes as doenças físicas estavam relacionadas a pecado, e ninguém queria andar com ninguém que andasse em pecado, que naturalmente se evidenciasse que ele está em pecado. Aqueles amigos não consideraram isso, não consideraram aquele paralítico impuro, ou castigado pelos seus pecados, a ponto de não se compadecer deles, a ponto de não assumir um compromisso com ele. Levar um paralítico a público poderia ser expor a si mesmo, mas aqueles amigos não estavam interessados em suas reputações, mas estavam interessados naquilo que Cristo poderia fazer pelo seu amigo. Uma característica importante daquele povo é que algumas aldeias judaicas elas eram fortemente comunitárias. Esse senso de comunidade, de pertencimento, era muito forte. Algo que precisamos crer e desenvolver em nossas relações. Eles estavam dispostos a enfrentar dificuldades sociais, dificuldades físicas, como lidar com a multidão, como romper o telhado de uma outra pessoa. Esse tipo de amor sacrificial é ecoado nas passagens de João 15,3. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Eles não se intimidaram com a multidão ou pela barreira física do telhado. Sua persistência é um exemplo de interesse, de não desistir diante das dificuldades. Isso é amor sacrificial. Isso é compromisso genuíno. Aquilo que cremos deve ser visível por meio das nossas atitudes. Aquilo que cremos deve ser demonstrado em nossas práticas, sobre como cremos, e o amor ao próximo é um fundamento importante sobre aquilo que cremos. Ele é um reflexo do nosso amor a Deus, da reconciliação que Cristo promove em nossos corações para com Deus. E então isso se reflete em como nos reconciliamos, em como perdoamos, em como nos interessamos na vida uns pelos outros. Para que cresçamos diante do Senhor, para que busquemos a glória do Senhor. Não devemos desistir, meus irmãos, diante das dificuldades, ao buscar o bem-estar físico e espiritual de nossos amigos, nossos familiares. Nosso coração deve ser comprometido com isso. Assim como esses amigos levaram o paralítico a Jesus, nós somos chamados a orar e a agir em favor dos nossos amigos, em favor do nosso próximo. Isso reflete aquilo que vem de dentro. E se essas são manifestações exteriores da amizade, eu queria conversar com vocês também sobre aspectos interiores que nos movem a essa amizade. Marcos 2,5 vai declarar que, vendo-lhes, no plural, a fé dos amigos, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Esse detalhe é profundo, porque aqui ele não está tratando da fé do paralítico. Talvez o paralítico cresce na cura física. Talvez o paralítico cresça em Cristo Jesus, no poder de Cristo. Mas aqui ele está falando da fé dos amigos. Vendo-lhes a fé.
E é importante lembrar que no judaísmo do primeiro século, essa doença associada ao pecado poderia repelir amigos. Esses amigos acreditavam que Jesus tinha poder, tanto para reverter a enfermidade, quanto para curar o seu espírito, a sua alma. A fé desses amigos foi reconhecida por Jesus como um elemento destacado para o milagre operado ali. E quando eu falo milagre operado ali, o maior deles é o perdão dos pecados. O maior milagre que pode ocorrer na vida de um homem, de uma mulher, é o perdão dos seus pecados. Todas as manifestações extraordinárias possíveis são menores do que esse. Cristo veio para curar-nos definitivamente e eternamente para a glória eterna dos céus. É melhor, e quando ele vai falar sobre amputação radical, é melhor entrar sem o olho no reino de Deus, sem a perna no reino de Deus, do que sair correndo para o inferno. A fé cristã, ela é coletiva e ela é operante. O termo grego aplicado aqui para a fé dos amigos aponta para uma confiança ativa que nos move à ação. A fé dos amigos do paralítico, ela é visível, ela é perseverante, ela é notável. Ela é presente ativamente da maneira como ele se comporta em relação ao seu amigo. O cristianismo, ele é essencialmente comunitário. Não se vive o cristianismo isolado, como se pensou há muito tempo atrás, quando alguns monges construíam colunas no deserto para se isolar da comunidade e assim não ser alcançado pelo pecado, não sabendo, não crendo ele que o pecado estava em seu próprio coração e para onde ele fosse o carregaria. Meus irmãos, o cristianismo, ele é essencialmente comunitário, pois a palavra do Senhor nos une, a palavra do Senhor nos transforma juntos. O culto coletivo reflete a unidade do corpo de Cristo. Nós lemos esta manhã o texto de Atos 2, 42 e 44, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é a igreja. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunidade, relacionamento, profundidade em nossas relações. Não se desenvolve o fruto do Espírito sem relações profundas. Ninguém precisa ter paciência em relação superficial de WhatsApp, de rede social. Paciência se desenvolve junto ali, quando o irmãozinho não é aquilo que você queria que ele fosse, porque ele é diferente, porque ele pensa diferente, porque ele vem de um ambiente diferente. E aí nós vamos aprendendo a lidar com as nossas próprias diferenças, e aprendendo a lidar com as diferenças dos outros, e crescendo como igreja. Estes são valores essenciais de uma amizade bíblica: lealdade, permanecer ao lado do amigo em tempos bons e em tempos maus, perseverança, não desistir mesmo quando as circunstâncias forem desafiadoras, unidade, trabalhar junto em prol de um propósito maior, em prol de Cristo, sacrifício, colocar as necessidades do amigo acima de seu próprio conforto, de sua zona de conforto. Discipulado envolve interesse, envolve investimento de tempo, de recurso, para caminhar junto, e uma fé intercessora, acreditar no poder de Deus e buscar o bem espiritual do outro. Nós devemos expressar em nossas vidas e em nossas relações pelo menos essas 5 características: lealdade, perseverança, unidade, sacrifício e uma fé intercessora. Amigos oram uns pelos outros, intercedem uns pelos outros. Esses valores exemplificados pelos amigos do paralítico, eles são o alicerce de amizades concretas em Cristo Jesus. Tolkien, escritor conhecido pelo mundo da Terra-média, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele apoiou C.S. Lewis, escritor de Nárnia, em sua jornada espiritual e criativa, mesmo quando o Lewis estava distante da fé cristã. Tolkien foi um bom amigo, a exortar-lhe o coração e trazê-lo para junto de Cristo. Martinho Lutero e Philip Melanchthon desenvolveram uma amizade leal durante a Reforma Protestante. Lutero frequentemente encorajava Melanchthon a confiar na soberania de Deus em momentos de dúvida. Isso é amizade genuína e verdadeira. John Wesley e George Whitefield, imaginem, embora tivessem discordâncias teológicas enormes,
intercediam e se admiravam mutuamente. Whitefield escreveu certa vez que esperava ver Wesley muito mais próximo do trono de Deus do que ele mesmo. Bonhoeffer e Edhard Beth compartilhavam uma amizade profunda durante o nazismo. Bonhoeffer escreveu cartas para o amigo, encorajando-o a manter a fé diante de todas as dificuldades que eles estavam vivendo. Grandes homens da fé, que ao longo do tempo e da história foram suportados por seus amigos, suportados pelos seus relacionamentos, pelas suas esposas, pelos seus maridos, porque desenvolveram profunda amizade. Quando vivida de acordo com os princípios bíblicos, essa amizade glorifica a Deus, ela transforma vidas, ela molda nossos corações. Na saga do Senhor dos Anéis, já que eu citei Tolkien, nós podemos encontrar uma verdadeira lição do que se trata a amizade sincera. De como Frodo e Sam, que são os dois hobbits aos quais é confiada a missão de levar o um anel para ser destruído. Nesse contexto, Sam, ou Samwise Gamgee, ele vai dizer essas palavras para o amigo, em um momento de muita dificuldade e de quase que desesperança, ele vai dizer: é como nas grandes histórias, Sr. Frodo. As realmente importantes eram cheias de perigo e escuridão, e às vezes nem se queria saber o final, porque como o fim poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar a ser o que sempre foi, quando tanta coisa ruim acontecia, mas no final é algo que passará. Essa sombra, até mesmo a escuridão, acabará, um novo dia virá, e quando o sol nascer, ele brilhará ainda mais. Essas eram as histórias que ficavam com a gente, que significavam alguma coisa, mesmo quando era pequeno demais para entender o porquê. Mas eu acho, Sr. Frodo, que eu entendo, agora eu já sei, as pessoas daquelas histórias tiveram muitas chances para desistir, mas não desistiram. Elas foram em frente porque estavam se agarrando a alguma coisa. E mais adiante ele vai dizer que há algo de bom neste mundo, Sr. Frodo, algo pelo qual vale a pena lutar. Meus irmãos, a igreja tem algo pelo qual vale a pena lutar, insistir, prosseguir, perseverar. O amor de Cristo por nós, a responsabilidade de darmos testemunho desse amor, é algo pelo qual vale a pena andarmos juntos. É algo pelo qual vale a pena vivermos em comunidade. E eu quero chegar à conclusão, finalmente. Nós devemos seguir a nossa jornada buscando amizades que nos levem a Cristo. Companheiros de viagem que estejam indo para o mesmo lugar. Precisamos levar a palavra, encorajando-nos a crescer no conhecimento de Deus, pois é Cristo que nos ensina assim, um amor que dá a vida pelos seus amigos. Precisamos conduzir o nosso coração, o coração do nosso amigo, ao perdão, por meio da exortação, do encorajamento mútuo. Nossos amigos ensinam sobre o perdão prático, aquele que nos leva a conhecer a Deus e ao perdão de Deus. Nós precisamos vivenciar isso de maneira prática em nossas vidas, restaurando nossos relacionamentos, nossas amizades, sabendo que por muito mais fomos perdoados, muito maior era a nossa vida para com Deus, como nós daremos perdão ao nosso conservo. E poderia citar aqui outra parábola de Cristo. Glorificar a Deus, e esse é o propósito da amizade, cultivando uma comunhão no corpo de Cristo. O Senhor nos chama a caminhar com Ele e a nos transformar à sua imagem. Como cristão e esperança, caminhando pelo vale da sonolência. No livro do peregrino John Bunyan, se não estivessem juntos, dormiriam e ficariam no caminho, mas juntos puderam ali exortar um ao outro e encorajar um ao outro a perseguir e a seguir adiante, fortalecidos pela amizade que o Senhor colocou ali no coração deles. Jesus é o modelo do perfeito amigo que nos convida a uma comunhão íntima, pessoal e profunda com Ele, mas também nos convida a uma comunhão pessoal e profunda com outros cristãos. Nós devemos buscar amizades que nos ajudem e nos fortaleçam a seguir a Cristo Jesus, que nos encoraje a glorificá-lo em todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia retrata Jesus como modelo de amigo, e ele destaca a sua fidelidade, destaca o seu sacrifício e proximidade.
Mateus 11, versos 28 a 30, vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Devemos carregar os fardos uns dos outros, suportar uns aos outros, é isso, é dar suporte uns aos outros, não é aguentar a chatice do outro só não, às vezes é também, mas é dar suporte uns aos outros. Isso é viver em comunidade. Jesus nos chama a uma amizade restauradora, que oferece alívio, que oferece descanso. Ele é um amigo que carrega os nossos fardos, que nos guia em sua mansidão, que nos convida a aprender dele, que molda o nosso caráter. Isaías capítulo 41, versos 8 a 10 vai dizer: mas tu, Israel, servo meu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que amizade poderosa nós temos em Deus, que verdade profunda e consoladora, nós termos em Cristo um bom amigo. Assim como Abraão foi chamado de amigo de Deus, nós somos escolhidos para um relacionamento íntimo com Ele, pessoal com Ele. Jesus, como amigo fiel, nunca nos deixa sozinhos e nos sustenta em todas as situações. Ele é a régua, é o modelo de nossas amizades. Cristo é o modelo de amigo que toma a iniciativa, que nos chama para perto, que entende as nossas dores, que não nos abandona. A sua amizade nos ensina sobre o amor sacrificial, a sua amizade nos ensina sobre intimidade, sobre fidelidade, ser digno de confiança. Meus irmãos, como resposta, nós somos chamados a confiar nele, em viver em obediência e buscar relacionamentos humanos que reflitam a profundidade dessa amizade que nós temos aprendido em sua palavra. 2 pontos para a nossa reflexão, e que possamos guardar isso ao longo dessa semana. Os amigos representam o papel da comunidade da fé em trazer pessoas a Cristo Jesus. Eles agem como intercessores, superando barreiras para conectar o outro ao Salvador. Que assim como aqueles 4 amigos, nós possamos ser estes que conectam os nossos amigos a Cristo, a estarem juntos de Cristo. E em segundo lugar, carregar o paralítico talvez possa simbolizar a nossa missão de, muitas vezes, carregar o nosso irmão em tempos de dificuldade. Muitas vezes ter que exortar e exortar e exortar persistentemente, mesmo em face a tantos desafios. Essas são 2 reflexões que precisamos ter em nossas mentes e olhar talvez para as pessoas à nossa volta e pensar: quem nos carregaria assim até Cristo? Quem destes, como escolhi como tema para esta mensagem, qual destes nos carregaria assim até Cristo? E talvez uma segunda reflexão possível: quem você carregaria até Cristo? Precisamos sondar os nossos corações e enxergar nele o quanto estamos dispostos a viver como Cristo, tendo Cristo como régua, como bom amigo, que é o modelo de amizade que precisamos refletir em nossa comunidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar aos nossos corações a sua palavra.